circunstancial, é uma liberdade verdadeira, é uma liberdade que está conosco, e nós podemos adorá-lo de verdade. Amém? Pegue a sua Bíblia, por gentileza, 1 Reis, por gentileza, vamos abrir. Vamos ler capítulo 15. Queridos, eu vou fazer leitura de 3 textos rápidos, mesmo correndo o risco, de repente, de você ficar um pouco desatento. E eu preciso fazer uma correlação entre eles para fundamentar o que eu quero compartilhar ao nosso coração. 1 Reis 15, e verso do 1 ao 3, depois em 2 Reis 12, também do 1 ao 3, e depois 2 Reis 14. Diz assim o primeiro texto: no 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abiás tornou-se rei de Israel, e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. E ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, como fora o coração de Davi, seu predecessor. 2 Reis agora, livro histórico adiante, no capítulo 12, e no verso 1 ao 3, diz assim o texto: no 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, e o povo continuava a oferecer sacrifício e a queimar incenso neles. Agora o 14 de 2 Reis, já já você vai entender. Os 3 primeiros, diz assim os 3 primeiros versículos: no 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeodã, ela era de Jerusalém. 3 e último: ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Amém? Queridos, eu estava ainda hoje refletindo um pouco sobre esse. Eu trouxe três textos aqui, mas eu poderia trazer mais uns 3 relativos a esse. Porque eu quero fazer um preâmbulo de uma mensagem que me veio ao coração. Eu poucas vezes li uma biografia que me tocou tanto como li há mais ou menos uns 3 meses atrás. Estava lendo uma biografia, e a gente que acaba lendo muito, a gente acaba ficando, não chora por qualquer coisa, mas esse dia eu chorei. Era a biografia de Amy Carmichael. Ela é uma missionária da Irlanda, não é muito conhecida nos países, no Brasil principalmente não é conhecida, tem pouco, mas muito conhecida em países de língua inglesa. E essa moça, na sua juventude, ela queria entender qual era o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. E ela foi como missionária para o Japão, no primeiro momento, e para a África. E entendeu que não era ali, e retornou, até que ela conseguiu ir para onde ela projetava, que era a Índia. E ela foi para a cidade de Bangalore, na Índia, e nessa cidade ela fundou um orfanato. E nesse orfanato ela abrigava crianças que eram vendidas aos templos hindus para prostituição cultica. Eles têm a prática de usar criança para o ato de prostituição aos seus deuses. E depois de utilizar essas crianças por 2, 3 anos, eles soltam essas crianças na rua, e elas acabam morrendo, vivendo uma autoestima destruída e tudo mais. E Amy Carmichael construiu um orfanato, e ela começou a abrigar, isso há 100 anos atrás,
ela começou a abrigar essas crianças na sua casa. E ela formou um orfanato tão grande, pastores, que o próprio governo da Índia se envolveu com isso e começou a ajudá-la depois de muitos anos. Quando ela morreu, antes da morte, ela pegou uma doença no seu pé, uma ferida. E antes da sua morte, o seu último pedido foi que não se colocasse, não se fizesse nenhuma homenagem na sua sepultura. E que na lápide da sua sepultura não estivesse constando o nome dela. Porque ela não queria que as pessoas visitassem a sua sepultura e honrassem ela. E ficassem idolatrando ela, como era uma mania do povo oriental. Então ela disse, não coloquem nada, coloquem só um bebedouro de águas para os pássaros, que eu gosto muito de pássaros. E ela morreu, e no dia da sua morte, o próprio governo indiano estava lá. Uma das moças se levantou e disse, olha, eu só sei que Mama, ela era chamada de Mama, pecou, porque a Bíblia diz que todos pecam. Porque eu nunca vi nessa mulher uma palavra que desabonasse a sua conduta. Quando eu li essa biografia, isso me mexeu. Porque a gente, no convívio da vida, a gente vê que pessoas desse quilate acabam fazendo falta no nosso convívio. Pessoas dessa postura. Pessoas que decidem não só servir a Deus, mas que decidem servir a Deus de todo o seu coração. Pessoas que decidem não só ter uma religião, não só pertencer a uma igreja, não só frequentar alguns cultos, mas decide servir a Deus de todo o seu coração. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, pois os olhos do Senhor procuram aqueles que o servem de todo o coração. E eu quero pregar hoje sobre servir a Deus de todo o coração. Ser muito mais do que membro de igreja. Ter vida verdadeira com Deus. Ter um coração verdadeiro na presença dEle. Todos que querem ouvir o que Deus tem a falar, levante a sua mão aqui hoje. Segure a tua mão lá em cima agora. Feche os teus olhos e diga, Pai, pode falar. O que o Senhor quiser falar com a minha vida, o que eu estiver precisando, o Senhor pode falar. Porque hoje, se for preciso, eu tomo postura nova. Hoje, se for preciso, eu pego caminho novo. Mas eu quero ter e servir de todo o meu coração. Aleluia! Dê um glória e adore o nome do Senhor neste lugar. O que tem a ver esses 3 reis? Vamos lá. Eu faço leitura desses 3 reis para mostrar para vocês que esses caras não foram totalmente ruins. Não foram ruins como Acabe, como Acás. Eles até foram reis bons. Foram até boas pessoas. Mas se você ler a biografia de cada um, e tem mais uma carrada, se você procurar na Bíblia, eles foram bons, mas o texto reserva isso. Olha, eles foram bons reis, mas todos eles tiveram um porém na vida. Todos eles tiveram um mas na vida. Eram bons, não foram tão ruins, mas só que tinham mas não derrubaram o altar, e o povo andava por lá ainda. Tem um que o texto chega a dizer que ele foi bom, reinou, foi bem orientado, só que não foi como Davi, porém não foi como Davi. E é muito doído, meus irmãos, quando a gente serve a Deus, e o que mais me apavora quando eu li o texto, é que muitas vezes eu me encontro nesses homens, eu me identifico com eles, e eu vou ser sincero, às vezes a gente é crente, é fiel a Deus, mas tem um mas, tem um porém, que não nos deixa ter um coração verdadeiro, que não nos deixa servir a Deus de verdade, que não nos deixa romper com tudo isso, e ter uma vida com Deus de intimidade, e adorá-lo, e ser tocado por Ele, ter uma conduta específica de quem adora a Deus. E eu tenho medo, eu me preocupo, que no fim da minha vida,
eu olhe para trás e diga: eu fui um bom crente, eu fui um bom cristão, mas nisso eu não consegui melhorar, mas nisso não deu certo, porém nisso eu tenho preocupação se no final da vida eu vou poder olhar e ver que eu servi a Deus com todo o meu coração. Você quer servir a Deus de todo o coração? Então vamos fazer uma análise aqui. Eu trouxe alguns pensamentos meus aqui. O que fazer para servir a Deus de todo o nosso coração? Primeiro, anote na sua memória. Primeiro, as nossas decisões, para que a gente realmente seja mais do que crente, frequentador de igreja, membro de igreja, para que a gente sirva de todo o coração. As nossas decisões, em primeiro lugar, elas não podem ficar congeladas no tempo. Deixa eu explicar, porque nós vivemos numa época pós-moderna e tem alguns sociólogos que já acham como uma época hipermoderna, independente. Nessa época, as nossas decisões não podem ficar congeladas. Eu e você decidimos que vamos servir a Deus de todo o nosso coração. Decidimos hoje. Só que o dia a dia da vida, as circunstâncias da vida, acabam nos esfriando. E a decisão do domingo à noite não é a mesma da quinta-feira à noite. Porque a gente enfrentou tantas coisas no dia a dia. É trabalho, é estudo, é a busca da sobrevivência, é a luta da sobrevivência. E a gente acaba esfriando. E a gente acaba tomando condições de morno. A gente não está mais tão quente. A gente não está mais tão cheio. Parece que naquele culto a gente se encheu. Parece que naquele culto a gente disse: Deus pode contar comigo, porque eu quero te servir com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu coração. Daí na segunda a gente vai vivendo, a terça, a quarta, e aquilo vai esfriando. Então, se a gente quer servir de todo o coração, as nossas decisões não podem ficar congeladas. Isso tem que ser uma decisão diária. Nós temos que acordar de manhã cedo, independente do dia, e dizer: ei, o meu projeto hoje, antes de trabalhar, antes da luta do dia a dia, é cumprir o meu propósito com meu Deus. Eu quero servi-lo de todo o meu coração. Uramanda Xandacandaramalai. Daí a gente faz um filtro, a gente cria uma peneira, que tudo que a gente se relaciona, pastor Adilson, que tudo que a gente se relaciona, pastor Juvenil, a gente avalia se aquilo que a gente está se relacionando, se aquela situação que a gente está enfrentando, está contribuindo para o meu propósito, se eu estou conseguindo manter o meu propósito, porque Deus não me quer pela metade. Ei, Deus não me quer de qualquer jeito. Ei, Deus não me quer morno. A Bíblia diz que Ele diz para Laodiceia: sabe qual é o problema, Laodiceia? O problema é que um dia tu foi quente, mas agora tu estás morna, e tu não és fria e nem quente, tu é mais ou menos, tu é meia boca, e por isso eu vou te vomitar, porque eu tenho nojo disso. Ou você me serve de todo o coração, ou para mim não vale. Ou você renova as tuas forças a cada dia. É por isso que Abacuque se levantou e disse assim: ei, renova a tua obra, Senhor, renova, que o negócio já está morno, o negócio já está só na liturgia, o negócio já está só na obrigação. Renova a tua obra no meio dos anos e a fase conhecida. Levante a tua mão aqui agora. Segura feche os teus olhos aonde você está. Uramanda Xandacandaramalai. Eu queria que você abrisse a sua alma agora. Eu queria que você rasgasse o seu coração e dissesse assim: Senhor, eu não quero que esse seja mais um culto. Eu não quero que esse seja mais 2 horas que eu fico aqui dentro e vou para casa, ouço uma palavra que vai dar uma massageada no meu ego. Não, eu quero estabelecer propósitos aqui hoje. Eu quero te servir com todo. Eu quero te servir com todo o meu coração. Você tem que renovar. Você não serve a Deus de todo o coração se todo dia você não fizer essa renovação, você não buscar esse sentido de novo, essa busca por excelência. Meu irmão, eu sou admirador número 1 de Caleb. Esse homem aqui recebe promessa de Deus,
E o tempo passa, 40 e poucos anos se passam na vida dele. E quando Josué está fazendo a divisão das terras, Josué diz assim: ó, só sobrou os montes de Hebrom para ti, Caleb. Lá tem gigantes, lá o negócio não é fácil, lá a coisa é complicada. E Caleb se levanta e diz assim: olha, eu lembro do dia que Moisés me fez promessa. E eu estou há 40 anos aquecendo meu coração. Eu estou há 40 anos me renovando. Eu estou há 40 anos buscando a vida com Deus. E hoje pode ficar tranquilo, porque eu estou do mesmo jeito. Isso é lindo. Caleb está dizendo assim: ó, eu sou o mesmo crente. Eu ainda sou cheio de Deus, como no dia que Moisés me enviou. O tempo passou, a idade chegou, o corpo cansou, mas o espírito está vivo. A alma está animada, eu ainda estou cheio de Deus, eu vou subir para essas montanhas e vou conquistar. Eu tenho uma profecia de Deus para a tua vida aqui. Levante a mão, levante, o tempo vai passar, meu irmão, o tempo vai chegar, algumas rugas vão aparecer, os seus cabelos podem ficar brancos, as coisas podem mudar ao teu redor, mas o teu espírito vai ficar vivo, você vai ser renovado, você vai servir a Deus de todo o coração. Você tem que aprender que nós precisamos se renovar. Renova a minha vida, traz renovação, me ajuda a encontrar coisas que eu perdi na caminhada. Quando eu morava lá com a minha mãe ainda, eu me lembro um dia que eu tinha ganho uma caneta no congresso e eu perdi essa caneta dentro de casa. E um dia minha mãe, depois de procurar muito tempo, eu não encontrei, minha mãe foi fazer uma faxina daquelas terríveis. E daqui a pouco ela mexe num roupeiro e arranca do lugar para jogar para o outro. E quando eu olho, a minha caneta estava atrás do roupeiro. Eu disse: eu tinha procurado por tantos lugares, mas aquele dia ela tinha resolvido renovar a casa. E o dia que ela renovou a casa, eu encontrei coisas que eu tinha perdido. Meu irmão, se você não se renovar, se você achou que é crente do bom e está resolvido, se você não ter processo de renovação na tua vida espiritual, você vai perdendo coisas na caminhada e você não acha mais. Você vai perdendo coisas na caminhada que você não encontra mais. Daí você não consegue mais orar 10 minutos por dia ou por semana, porque você perdeu todo o seu desejo de orar na caminhada. Você vem para culto, senta na poltrona e fica 2 horas esperando que alguém vai fazer um milagre e o céu vai se abrir, vai vir uma glória na tua cabeça. Mas não é assim, meu irmão. Você perdeu o desejo de adorar, o desejo de louvar. Mas quando você renova, você começa a mexer em situações e você encontra tudo de novo. Adore a Deus aqui hoje, quem quer ser renovado. Eu não quero, eu juro que eu não quero ser crente meia boca. Eu lhes garanto que eu não quero ser de qualquer jeito. Eu preciso servir a Deus de todo o coração. Eu não quero ter a biografia desses homens. Segundo, quer servir a Deus de todo o coração? Entenda, primeiro, para mim servir a Deus de todo o coração, os meus critérios de certo e errado tem que estar pelo menos um degrau acima da lei, ou acima do que for legal. Deixa eu repetir para você me entender. Para mim servir a Deus de todo o coração, os meus critérios de certo e errado tem que estar pelo menos um degrau acima daquilo que for legal, acima da lei. Sabe como é que a gente muitas vezes faz vida cristã, meu irmão? A gente acha que Bíblia é livro de pode ou não pode. Uma época ensinaram isso para nós. Para mim mesmo ensinaram. Daí a gente olhava para a Bíblia para ver o que podia e o que não podia. Daí a gente vive uma vida, porque a gente achava que a Bíblia era livro de pode e não pode. A gente vivia uma vida cristã sufocado, pensando, será que isso pode ou será que isso não pode? E a gente buscava explicação na lei, tinha pastor mesmo que sofria, que era crente em cima dele, dizendo, isso pode ou não pode, pastor? Isso aqui pode ou não pode? E a gente fica sempre buscando a lei, para dar o parâmetro das nossas ações. E para nós, o certo e o errado é o que a lei falava. Mas para o cristão não é, meu irmão. Porque o nosso conceito de certo e errado não é a lei que diz. O nosso conceito de certo e errado é a intimidade que diz. Não é o que a lei me diz que está certo ou errado.
O que está certo e errado para mim é o que a intimidade de Deus me diz. O conceito de certo qual é? Tudo aquilo que me aproxima mais de Deus é certo. Qual é o conceito de errado? Tudo aquilo que me afasta de Deus é errado. E quando eu vivo não pela lei, quando eu não vivo sufocado para saber o que está certo ou errado, mas quando eu vivo buscando a intimidade, eu estou um degrau acima da lei. Não me importa o que a lei disse é certo, o que me importa é que eu estou chegando perto de Deus, e se eu estou chegando, está valendo para mim. Uramanda Xandarai. Nós precisamos entender que esses homens aqui, esses 3 reis que eu li, você sabe por que eles não conseguiram ser como Davi? Você sabe por quê? Se você talvez ler a história deles, eles não cometeram algumas coisas que Davi cometeu, mas o parâmetro de comparação, eles estão um degrau abaixo, porque o objetivo desses homens, sabe qual era? O objetivo desses homens era reinar, e o nosso objetivo não tem que ser reinar, nosso objetivo tem que ser cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Não, o seu objetivo não tem que ser só aquele projeto maior que você tem de comprar um carro, uma casa. Não, seu objetivo terreno. Acima de tudo isso você tem um objetivo, sabe qual é? Cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Saber o que Deus quer com você. Saber o que Deus preparou para a tua vida, saber o que Deus espera de você na tua família. Se você ficar buscando sucesso aí fora, meu irmão, vai chegar no fim da vida, você vai olhar, será que valeu a pena? O Salomão diz assim, não me poupei nada que os meus olhos quiseram, comprei de tudo, e no fim da vida, sabe o que eu digo? Foi a mesma coisa que correr atrás do vento, não tem proveito, não é nada proveitoso, sabe por quê? Bom é estar na presença dEle, bom é estar em intimidade com Ele, bom é ter Deus na nossa vida. Amém? Deixa eu terminar de pregar aqui. Terceiro, você quer servir a Deus de todo o coração, meu irmão? Sabe o que a gente tem que fazer? Isso aqui foi importante para mim. A gente tem que se nivelar por cima e não se nivelar por baixo. Você não vai conseguir servir a Deus de todo o coração se você quiser se nivelar por baixo. Você tem que se nivelar por cima. Você já percebeu uma coisa muito inusitada? Quando a questão é posses, dinheiro, a gente sempre olha para cima. O irmão compra um carro melhor do que o nosso, daí a gente diz assim, pô, Deus não está me abençoando. Olha lá o irmão com o carrão e eu ainda estou andando aí de carro popular, o meu carro está velho, meu carro é isso. Porque toda vida que a gente vai falar de posses, a gente olha para cima. Mas quando o assunto é caráter, geralmente a gente olha para baixo. Daí a gente olha para aquele que é mais ou menos e a gente diz assim, não, mas eu estou bem. Olha lá o que aquele lá está fazendo, eu sou mais crente do que ele. Olha, eu sou muito melhor do que ele, eu não faço isso. Daí a gente fica sempre olhando para baixo. E deveria ser o contrário. Em posses a gente deveria olhar para baixo, para agradecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E em caráter, a gente tem que olhar para cima. Nós temos que entender, muitas vezes a gente encontra na caminhada cristã, e pastor que viaja o Brasil e o mundo, às vezes a gente encontra pessoas que a gente não concorda, gente que age de uma forma que a gente não concorda, daí se você olhar para o cabra e dizer assim, não, mas eu estou bem, olha o que ele está fazendo, mas eu não tenho que me comparar com ele, eu tenho que achar outras referências para a minha vida, eu tenho que procurar mulheres como Amy Carmichael, que dedicou a vida para servir ao Senhor. Eu não tenho que me comparar com esses vendilhões da fé, com essa turma que não tem mais compromisso com Deus. Eu tenho que me comparar com homens que têm compromisso com Deus, que têm referência para a minha vida. Vá buscar o livro do Conde Zinzendorf, talvez o pastor Moisés conhece. Conde Zinzendorf foi um homem que tinha um conde, um título de nobreza, e chegou um dia na Inglaterra e disse assim, eu não quero mais o meu título, e vou para um país chamado Morávia, que acho que nem mais existe, e ele vai para Morávia e monta uma agência missionária, joga todo o dinheiro, toda a nobreza, todo o poder para o alto, e chega na Morávia e monta uma agência missionária naquele lugar, e sabe o que ele faz? Ele cria a ordem dos morávios, foi a ordem que ganhou John Wesley para Jesus, ele desenhou um mapa mundi, tamanho
tamanho gigante no chão, e chamava os jovens da igreja, e dizia assim, ó, se vocês querem servir a Deus, vão em cima do mapa, e olhem para um país, e peçam para Deus colocar amor no coração por esse país. Sabe o que aconteceu? Ele criou uma corrente de intercessão durante 100 anos, não foram 100 dias, não foram 2, 3 anos, 100 anos. Ele criou uma corrente de intercessão de 24 horas, 24 horas tinha gente em cima do mapa, deitado ou ajoelhado em cima do país, chorando, a lágrima escorrendo. Foi a época que os jovens entravam dentro daquela sala, escolhiam um país, e o desejo vinha na alma, e eles se jogavam em cima do país e choravam, e oravam e diziam, Senhor, me manda para esse lugar, acha caminho para mim lá, eu quero te servir neste lugar, eu quero ganhar almas neste lugar. Um dia 3 desses rapazes estavam vindo para a América, para evangelizar índios, encontraram John Wesley no navio. John Wesley já era pastor, pregador, com a Bíblia na mão. Eles olharam para John Wesley e disseram assim, John Wesley, o que Jesus é para você? E John Wesley respondeu, Jesus é o Salvador da humanidade. E eles disseram, não, nós não estamos perguntando sobre a humanidade, nós estamos perguntando para você, o que Jesus é para ti, John Wesley. E ele se jogou no chão e aceitou a Jesus novamente, tornou-se a viver na fé com o Senhor. Esses rapazes oraram tanto, esses rapazes buscaram tanto, que uma vez 2 desses rapazes tiveram uma chamada para uma ilha na costa da África, aonde era sistema feudal, e o dono da ilha não aceitava ninguém entrar nesse lugar. O dono da ilha tinha rejeitado cartas de missionário, e ele tinha muitos vassalos ali dentro, muitas pessoas que trabalhavam. 2 desses rapazes que não aguentavam o fogo da missão, o fogo de fazer a obra de Deus, a chama de um coração que serve a Deus, eles chegaram e foram à ilha e se venderam como escravos por essa ilha. E no dia que eles estavam indo como escravos, e nunca mais foram vistos depois desse dia, enquanto no cais da Inglaterra, em Londres, saía um navio e todos abanavam um lenço branco para eles, e eles dentro do navio, um daqueles rapazes correu, subiu na proa, levantou a mão e gritou, o Cordeiro de Deus é digno desse sacrifício, ele é digno. Maramanda Shunderai. Levante a tua mão aqui, feche os teus olhos aonde você está, porque eu não vim aqui massagear o ego de ninguém. Eu vim aqui dizer para você que não vale a pena ser crente se não for de todo o coração. Eu vim aqui dizer para você que 2012, Uramanda Shandarai, Ilamalelai, 2012 vai ser o ano que você vai romper com essas coisas que te atrapalham. 2012 vai ser o ano que você vai ser muito mais do que crente, frequentador de igreja. 2012 vai ser o ano que você vai servir de todo. Eu sinto a presença de Deus agora aqui. Uramanda Shuderai. Pegue uma mão sua assim, encoste no seu peito assim. Tecandarai. Eu vou dar 2 minutos para você fazer um propósito aí com Deus agora. Eu vou dar 2, não importa quanto tempo você tem de fé, não importa, meu irmão. Não importa, eu sou crente há 20, 30 anos, eu já passei o primeiro amor. Pare com isso, meu irmão. Iramanda Shunderai. Eu quero que você encoste a mão no coração e diga assim, Pai, eu tenho propósitos contigo. O meu compromisso não é viver essa vida desenfreada, apavorada, correndo atrás de dinheiro, trabalhando e correndo e buscando. Não, o meu propósito, Senhor, o meu propósito de vida é cumprir o teu propósito para a minha vida. Diga isso. Se eu não sei mais quanto tempo eu tenho aqui nessa terra. Ninguém tem a sua vida na mão, meu irmão. Ninguém consegue garantir ou aumentar um palmo. Mas você pode dizer, Senhor, enquanto eu estiver aqui embaixo, eu quero frutificar. Eu quero cumprir o propósito, eu quero te servir de todo o coração. Diga, Senhor, não vale a pena só ser crente, não, Pai. Não vale a pena só ter nome de crente, não. O que vale a pena é te servir de todo o meu coração. Uramanda Shandarai, adore. Faça propósitos aí com Deus. Chore. Te lance na presença de Deus. E Kandarama Shandarai. E Massude Kandarama Sudekai.
Deixa Deus te espremer hoje aqui. Deixa Ele tratar contigo. O objetivo dele não é te humilhar, o objetivo dele não é te machucar. O objetivo dele é te levantar hoje aqui. O objetivo dele é te colocar de pé. O objetivo dele é ter nova vida contigo. É dizer assim: olha, eu não aguentava mais essa vida morna que você levava. Eu não aguentava mais essa vida de obrigações que você levava. Eu estava lendo um livro esses dias de um psicólogo, pastor. E depois de 20 anos, pastor juvenil, ele fez um mapa. E ele disse que isso é imutável. Todo mundo passa por aqui. Ele fez um mapa da vida cristã. Ele disse que a vida cristã tem no mínimo 5 passos. Vou ver se eu me lembro aqui. O primeiro passo é o passo do conhecimento, da descoberta, ele usa. É quando a gente vem e descobre a Bíblia. Descobre a presença de Deus, daí a gente fica feliz, aquilo. E daí a gente já vai para o segundo passo, que é o passo da paixão. Daí você fica apaixonado. Aí você se empolga, você vem culto, você cola adesivo no carro, você lê Bíblia antes de dormir, a hora que acorda, você ora. Mas ele diz que o terceiro passo é o passo da realidade. É a hora que você vai convivendo com isso. E daqui a pouco você vê que acontece que a vida cristã não é só um mar de rosas. Que tem problemas, que tem pessoas que muitas vezes não são aquilo que você achava. Daí você fica naquela realidade, aquilo dá um choque. Daí o terceiro passo, o quarto passo, é o passo da decepção. Aí você se decepcionou. E o quinto passo, ele diz que é o passo da obrigação. Daí você começa a fazer as coisas por obrigação. Você ora, porque se você não orar, você vai deixar brechas e o diabo vai mexer com você. Você vem para a igreja para fazer propósito com Deus, porque se você não fizer, você pode perder o seu emprego. Você não quer que nada aconteça na sua família, daí você tem uma vida de obrigação para cumprir inúmeros projetos, inúmeros propósitos seus, mas em nome do Senhor Jesus, isso não vai ter aqui, o Candaramachada. Em nome do Senhor Jesus, isso não tem aqui em Florianópolis, Geramandechai. E se você andava só na obrigação, você vai dar uma volta hoje. E você vai voltar a se apaixonar por Deus, pelo presente da Bíblia, pelo presente que é a presença dEle, pelo presente que é ter o Espírito Santo. Você vai ver como é gostoso vir para... O bom não é vir culto, o bom é chegar aqui e sentir presença de Deus, meu irmão. O bom não é ficar 2 horas aqui sentado. O bom é chegar aqui e a glória de Deus se manifestar e você dá glória a Deus e aleluia! Eu quero me comparar por cima. Eu tive uma experiência com Deus. O pastor juvenil, ele teve a misericórdia e me levou um dia para pregar com ele em Roraima. E daí nós fomos numa aldeia indígena lá em Malacacheta. Daí tinha um obreiro e eu fiquei apaixonado por como aquele rapaz estava servindo a Deus de coração. Porque ele tentou entrar na aldeia para evangelizar e para ganhar aqueles índios para Jesus. E ele não conseguiu, porque tinha uma religião que imperava ali, comandava e não deixava mais ninguém entrar. E a maioria dos índios tinha uma outra visão de Deus. Mas aquilo ardia no coração dele, e ele não conseguia entrar. E ele disse para mim que ele foi para lá e não conseguia entrar, e depois de muito tempo alguém disse assim, ó, a única forma que tem aqui de tu entrar, é se um dia tu for professor. Ele voltou para a capital Boa Vista e começou a estudar pedagogia. E ele se formou depois de 4 anos em pedagogia, pastor Zé Luiz. E quando ele se formou, ele ficou entre um dos melhores colocados. Ele poderia ter escolhido o concurso que fez para professor do estado, poderia ter escolhido a capital. E todo mundo queria ir para a capital. Ele foi lá e escolheu Malacacheta, lá no cantão. E ele foi para aquela aldeia como professor. Foi dar aula para os filhos dos índios. E quando ele chegou lá, ele disse, Senhor, agora eu vou começar a fazer a tua obra nesse lugar. E ele começou o processo de evangelização dos filhos dos índios. E ele começou a ganhar índios para Jesus, os filhinhos. E aqueles índios começaram a trazer os pais. E ele montou uma igreja nesse local, que eu tive o prazer de pregar. E ele já estava com mais de 70 índios convertidos ao Senhor. E eu olhei para ele e disse assim, rapaz,
saísse da capital, abandonasse tudo, teus projetos. Ele assim, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu dizia assim, por quê? Ele assim, porque eu hoje tenho a certeza que eu cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Uramanda Shai. Você já perguntou para Deus qual é o propósito que Ele tem na tua vida? Para que Ele te trouxe para cá? Você já perguntou para Deus por que você está trabalhando nessa empresa? Você já perguntou para Deus por que Ele te colocou lá naquela repartição pública? Você já perguntou para Ele o que Ele quer contigo lá naquele bairro que você está morando? Eramanda Xandacandarai. Adore a Deus de verdade aqui hoje. Adore, adore, adore. Eu vou terminar de pregar. Eu quero servir o Senhor de todo o coração. Quarto lugar. São concepções minhas. Eu passei a tarde toda hoje meio que delirando aí em cima disso. Em quarto lugar, para mim servir a Deus de todo o coração, pastor Moisés, pastor Quinte. Eu vou fazer alguns choques aqui, mas com muita prudência. Eu preciso aprender a servir a Deus não pelo interesse do que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Eu não posso servi-lo porque Ele pode fazer um monte de benesses na minha vida. Não. Eu tenho que servi-lo pela beleza da sua santidade. É claro que Ele pode fazer um monte de coisas, mas eu não vou servi-lo porque Ele vai fazer isso. Eu vou servi-lo porque Ele é santo. Eu vou servi-lo porque Ele é Deus. Eu vou servi-lo porque quando eu estava num charco horrível de lodo, Ele entregou a vida do seu filho por mim. E o seu filho me arrancou desse charco horrível de lodo e colocou os meus pés numa rocha e um novo cântico na minha boca. Se Ele quiser fazer, amém. Mas se Ele não fizer, eu vou servi-lo do mesmo jeito. Eu gosto de Jó. Eu gosto porque todo mundo admira Jó e eu também admiro. Eu gosto porque esse rapaz era crente. Ele fazia sacrifício por ele e pelos filhos todos. Ele era reto, íntegro, se desviava do mal. Mas um dia o diabo comparece na reunião dos filhos dos homens. E quando ele chega perante Deus, o Senhor olha para ele e diz assim: estava onde? Estava andando pela terra, viste meu servo Jó? Vi. Daí o diabo se enche de argumento. E aqui ele dá-lhe para arrebentar. Ele bate em Jó e bate em Deus. Daí o Senhor diz assim: ó, viste o Jó como ele é reto, íntegro, se desvia do mal? Vê como o rapaz é bom, vê como o rapaz é crente. Aí o diabo olha e diz assim: mas por acaso ele não vai ser crente? Colocasse uma cerca ao redor dele, tudo que ele faz prospera. Ele é o homem mais rico da cidade dele. Ele é cheio de bênçãos. Debalde, que é uma palavra que a gente não usa muito. Debalde, Jó te serve. Duas acusações o diabo está fazendo. A primeira para Jó, diz assim: ó, Jó é um interesseiro. Jó não te serve de coração. Jó te serve porque ele é interesseiro. E a segunda acusação é em Deus: e tu é um aliciador de adoradores. Tu usa o que tu tem para fazer o Jó te servir. Daí o Senhor diz assim: então toca em tudo, não toca na vida. E Jó perde tudo, passa por uma prova terrível, e vai perdendo e você vai vendo, entra em desespero, não é tão pacífico. São mais de 30 queixas pesadas contra Deus. Jó não entende, se apavora. O que é isso? O Senhor está me espremendo como se eu fosse uma fruta, uma laranja, me deixou no bagaço. O Senhor pega flechas e joga contra mim. O Jó não se apavora. Onde que o Senhor está? Eu quero chegar no teu tribunal, tem um monte de coisa de perguntar. Daqui a pouco Deus fala com Jó e diz assim: Jó, onde é que tu estava quando eu criei a primeira estrela, pus limite nos mares? Jó, eu sou o Deus da tua vida. Jó, independente se tu perdeu, mas eu continuo sendo o teu Deus. Independente se tu não tem mais o gado, boi, a jumenta, mas eu sou o teu Deus. Jó, pode te faltar tudo, mas o meu auxílio não vai te faltar. A minha mão está contigo. Valoriza isso, Jó. Para com isso, Jó. Esquece um pouco aquilo e olha para mim. Olha para mim, Jó. Tu está apavorado pelo que perdeu. Eu quero que tu comece a olhar para mim aqui, ó. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que está do teu lado. Valoriza isso, Jó. Uramanda Shai 42 do livro de Jó. Deus ainda não tinha mudado a vida dele. O cativeiro. O cabra ainda está na prova.
E ele diz assim: sabe de uma coisa? Tudo isso que eu passei serviu para mim, porque eu te conhecia de ouvir falar. Era só liturgia, era só ritual, não tinha verdade. Mas agora os meus olhos te veem. Uma outra tradução diz assim: agora eu te conheço de andar contigo. Agora eu te valorizo. Agora tu és o meu Deus. Vamos aprender a servir a Deus, meu querido. Não por aquilo que Ele faz, Ele pode fazer. Ele pode fazer, irmão. Mas Everson, tem bênção ou não tem? Claro que tem, meu irmão. O problema é que a gente entende errado a lógica. Não diz que você tem que correr atrás de bênção. Tem um monte de bênção para a tua vida. Mas lá em Deuteronômio 28 diz assim, ó: vai tocando a tua vida, porque as bênçãos te acompanharão. Então não é você que anda negociando com Deus, não é você que anda buscando tudo isso, não, é você caminhando e a bênção de Deus te acompanhando, é você tocando a vida e a mão de Deus sobre a tua vida. O texto não diz isso. Quando ele vai escrevendo, o evangelista vai escrevendo e vai dizendo assim, ó: não vamos nos preocupar. O Senhor Jesus vai dizendo: nem com o que a gente tem que comer e nem com o que haveremos de vestir, porque assim fazem os pagãos. E nós não somos os pagãos, porque o nosso Deus sabe todas as nossas necessidades. Ele está no controle da nossa vida. Então aprenda a confiar a Deus. Quem serve a Deus de todo o coração, ele olha para cima e diz: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. A minha vida está na mão de Deus. Vai cair gente do meu lado, vai cair mais 10 mil do outro lado, mas eu não vou ser atingido. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, fica tranquilo. Diga para ele: fica tranquilo, Deus está no controle da tua vida. Diga para ele: fica tranquilo, porque Deus está no controle. Terminar de pregar. O missionário estava evangelizando. Eu gostei dessa alegoria. Alegoria não, desse fato, exemplo. O missionário estava evangelizando um empresário no Rio de Janeiro. E de repente ele vai evangelizando. A hora que ele termina de evangelizar, o empresário olha para ele e, meio em tom de festa, de deboche, diz assim: o que vai me custar servir a esse Deus aí? Quanto é que vai me custar servir a esse Deus? E o missionário se levantou, o pastor Alexandre, olhou bem nos olhos dele e disse assim: ó, vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Porque Deus não te quer de qualquer jeito. Vai te custar mudança de vida. Vai te custar mudança de conduta, vai te custar renúncia, vai ter que ter renúncia, vai te custar tudo. Só quem tem prazer de se envolver e servir esse Deus, fique em pé agora e dê glória a Deus aí. Feche os teus olhos aqui. Feche os teus olhos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Esquece quem está do teu lado agora, cante você. Quero rever meus conceitos e valores. Feche os olhos e cante. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero
Amanda Shunderai. Amanda Shundekandarama Sundekandarama Sonderai. Só quem sentiu Deus falar na sua vida hoje, só quem ouviu a voz de Deus, sentiu o toque dele hoje aqui, levante a mão assim. Só. Quem quer essa renovação de Deus hoje aqui? Quem quer ser renovado hoje? Sai do seu lugar agora e vem aqui na frente. Rápido, rápido, eu quero que você venha. Vem. Senhor, o bom é isso, Senhor. O que nos deixa vivo é isso, Pai. É essa tua presença que mexe com a gente. É esse culto que a gente vem e o Senhor resolve mexer. O Senhor resolve tocar na alma. Nós não queremos te pedir mais nada aqui, Senhor. O que nós queremos aqui é derramar o coração. O profeta uma vez profetizou, e quando ele terminou de profetizar, o povo botou a mão na roupa para rasgar. E ele disse assim: ei, não rasgai as vossas roupas, rasgai antes o vosso coração. O profeta estava dizendo assim: não façam o que vocês já estão acostumados a fazer, sejam verdadeiros, toquem na alma, rasguem no coração. Diga aí com seus olhos fechados: Pai, eu quero rasgar o meu coração aqui hoje. No começo desse ano eu já quero rasgar o coração aqui. Diga assim: Senhor, porque 2012 eu não quero ficar correndo o ano todo atrás de dinheiro, de comprar isso, não. Eu quero correr atrás do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para mim, Pai. Não tem problema, Senhor. Não tem problema se eu não ganhar muito. Não tem problema se eu não for o mais rico da cidade. Mas eu quero cumprir o propósito. Eu quero te servir de todo o coração. Nós já vamos orar por você. Vai adorando, vai estabelecendo propósitos, vai revendo conceitos aqui hoje, vai renovando a sua vida, vai mexendo em coisas que você não mexia, vai encontrando coisas que você tinha perdido na caminhada. Seja tocado por Deus agora. Seja renovado por Ele. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar. Vamos orar agora, com a sua mão erguida para o céu. Os pastores nos ajudem. Vamos orar pelo povo agora.
Vamos clamar a Deus por esse povo maravilhoso que tem propósitos com Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, Ribachandarai, pela tua presença que é real nesse culto, Pai, desde o início, pelo propósito que o Senhor estabeleceu aqui, Senhor. Nós te louvamos porque aqui em Florianópolis tem uma igreja, Senhor, uma igreja que não quer ser morna, uma igreja que não quer esfriar, Pai. Oh Senhor, quando eu vejo membros dessa igreja em lágrimas aqui na frente, eu vejo que o Senhor tem um propósito de poder com essa igreja. Quando eu vejo pastores te adorando e chorando aqui na frente, são pastores que não querem ser mornos, que não querem esfriar, que não querem deixar suas decisões congeladas. São pastores que o que eles buscam é intimidade contigo. Eu te louvo por esse povo humilde, esse povo maravilhoso que o Senhor nos deu aqui em Florianópolis. A cada um, Senhor, que está estabelecendo propósitos, a cada um que está revendo conceitos, a cada um que quer uma renovação tua. Manifesta a tua presença, traz o teu Espírito Santo, vai tocando aí, Pai. Vai manifestando, vai trazendo poder, alegria. Aleluia! Cante! Procure alguém aí do seu lado, procure. Dê um abraço bem forte quem está do seu lado. E diga no ouvido dele: nós vamos servir de todo o coração. Vai ser de todo o coração que nós vamos servi-lo. Pois tu és digno do meu melhor. Só tu és digno do meu melhor. O melhor dos meus pensamentos, o melhor de minhas ações.